É uma alegria muito grande poder louvar, adorar ao nome do Senhor. E agora há pouco Israel falou sobre a criação, né? Como tudo funciona perfeito. Na verdade, qual parte da criação Deus fez de forma imperfeita? Tá? Tudo quanto Deus fez, Ele o fez perfeito. Perfeito. Tudo que Deus fez. Porém, aconteceram duas tragédias na criação. Os irmãos sabem quais tragédias ocorreram? Oi? A rebeldia de Lúcifer, né? A Bíblia diz assim que ele foi criado em perfeição, né? Era um anjo de luz. Até que no seu coração se encontrou, se achou a iniquidade. Deus fez tudo perfeito, mas surgiu o pecado no universo. E Deus criou o homem também, a sua imagem e semelhança, criou o homem perfeito. E tudo no universo foi projetado para funcionar perfeitamente. Tudo. Porque basta nós olharmos alguma coisa que funcione de forma imperfeita, cria uma tremenda de uma catástrofe, né? Isto é, quando nós olhamos o universo, todos os planetas, estrelas, as órbitas, tudo funcionando milimetricamente. O planeta Terra, se nós estivéssemos um pouquinho mais próximos do Sol, não haveria vida. E se nós estivéssemos um pouquinho mais distanciados, não haveria possibilidade de vida. Os planetas estão nos lugares certos. Tudo está no lugar certo. E se nós não entendermos isso, nós não vamos entender o tamanho da malignidade do pecado. Na verdade, nós nunca compreenderemos aqui nessa terra o tamanho da malignidade do pecado, porque Deus, sendo perfeito, sendo santo, sendo justo, com todos os seus atributos, Ele cria um universo também justo, também perfeito. Até que esse universo, a criação de Deus, ela é maculada pelo pecado. E o pecado colocou em xeque todo o universo. O pecado colocou em xeque toda a existência. E Deus então teve que intervir. Quando a terra passou a produzir espinhos e abrolhos depois da queda do homem, Deus intervém. E Ele estabelece no universo todo para que tudo não entrasse em colapso por causa do pecado. Ele estabelece algo chamado graça comum. O que é a graça comum? É a graça de Deus que atinge toda a existência. Toda a existência. Existe a graça comum, existe a graça específica, que é essa graça salvífica, que nos atinge. Mas tudo que está funcionando hoje em dia é por causa da graça de Deus. Porque todo o universo estaria em colapso sem isso. E esse é o tamanho do pecado. E esse é o tamanho da dimensão da destruição que o pecado causa no universo. A gente pensa, por que Jesus veio a este mundo? Ele veio para nos
salvar dos pecados, devido à grandiosidade da malignidade do pecado. Nós, sem a graça de Deus, nós não somos nada. E Deus só veio por causa do tamanho do seu amor. O ímpio que rejeita Deus, Israel falou daqueles que dizem que Deus morreu, né? São seguidores do Nietzsche, que declarou a morte de Deus. Eles não sabem, mas eles só estão respirando, vivendo e existindo por causa da graça comum, que atinge a todos os homens. Senão já teriam sido aniquilados. E Deus não quer que ninguém se perca, mas é longânimo, diz o apóstolo Pedro, é longânimo e dá oportunidade para que todos os homens venham ao arrependimento e à fé. É a oportunidade que Deus dá. E se nós não entendermos isso, nós não conseguiremos adorar a Deus. A nossa adoração será assim muito rasa, se nós não entendermos o tamanho da ofensa que cada um de nós cometemos para com Deus quando pecamos. O pecado é algo a ser repudiado pelo crente. O pecado é algo a ser chorado pelo crente. O pecado é algo, quando nós temos essa percepção de afronta à santidade de Deus, o pecado é algo que deve doer lá no mais íntimo da alma do homem. Porque o pecado afronta a santidade de Deus. Vamos orar. Vamos pedir que Deus nos abençoe e que a palavra do Senhor fale conosco hoje. Senhor, sabemos que o Senhor é santo, santo, santo é o Senhor. Sabemos que o Senhor está assentado em majestade e glória. Sabemos, ó Deus, que não existe nada, Senhor, em nós, absolutamente nada que pudesse agradar ao Senhor, que nós dependemos totalmente da Tua graça, nós dependemos totalmente da Tua misericórdia, ó Deus. E hoje, Senhor, estamos diante da Tua palavra e dependemos do Teu Espírito Santo que ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que possamos compreender a Tua graça e o Teu amor, ó Deus, possamos ouvir a Tua voz. Peço misericórdia e unção, capacitação do Senhor para proclamar a Tua palavra e peço a Deus também a Tua capacitação para aquele que ouve a Tua palavra, Senhor, para que possamos ouvir tão somente a Tua voz. Te pedimos isso neste momento, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então nós vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Daniel, no capítulo 9 de Daniel. Como viver num mundo caído? Nós primeiro precisamos entender que este mundo que vivemos é um mundo caído. É um mundo caído. E o profeta Daniel nos mostra como que nós podemos viver nesse mundo caído. Daniel, ele vivia na Babilônia. A Babilônia, ela representa, ela simboliza a queda. Ela simboliza um mundo, um planeta que foi maculado pelo pecado. Então, esse mundo é um mundo de blasfêmias, de heresias, né? Me bateu
aqui na porta essa semana, no portão, um grupo, né? Estava chovendo, todos de guarda-chuva, num esforço tremendo, esforço missionário. E daí falaram, nós queremos apresentar ao Senhor o Deus Mãe. É uma seita agora que apareceu aí, o Deus Mãe. E andou por esse bairro inteiro aqui, para anunciar o tal do Deus Mãe, né? Alguns anos atrás já vieram por aí, eu falei que não tinha interesse nesse tal de Deus Mãe, mas esse mundo está assim, as pessoas envolvidas, porque não conseguem andar com o único Deus Todo-Poderoso e inventam seus próprios deuses. É um mundo de orgias. Nós vimos lá na Babilônia, aquele banquete, né, que nós até cantamos numa orgia nefanda, onde havia todo aquele movimento da hipersensualidade com prostitutas, com relacionamentos sexuais ilícitos, bebedeira, orgias. E hoje nós vivemos isso também, né, numa sociedade onde uma das maiores cantoras brasileiras fez uma tatuagem, eu não vou falar isso, né? Mas essas tatuagens íntimas, e se exalta, mostrando o seu corpo, canções que exaltam as orgias, o pecado. Por isso que a Bíblia sempre compara Babilônia com a heresia, com a religiosidade pagã, com o mundo caído. Um mundo de religiosidades pagãs e misticismos, né? Vivemos assim também, o misticismo até dentro das igrejas evangélicas, o pessoal tomando água ungida, é a tal da água benta, é a tal do óleo que vai fazer isso ou aquilo, ou aqueles elementos que a pessoa carrega da igreja e leva para sua casa, colocando arruda nas orelhas, se envolvendo com coisas que nós vemos aí em cada canto quando andamos. Um mundo de conspirações. O profeta Daniel, ele viveu no meio de conspirações. A semana passada nós vimos uma conspiração para lançá-lo na cova dos leões, né? Onde um enganava o outro, um tinha medo de ser suplantado pelo outro. E hoje nós vivemos essa competitividade, um tentando passar a perna no outro. Jesus até fala assim que os inimigos do homem serão aqueles dentro do seu próprio lar. É pai contra filho, irmão contra irmão. E nós vemos guerras domésticas. Esses tempos, o Brasil ficou espantado com aquela adolescente que, junto com o namorado, matou o pai e a mãe dormindo na cama com paulada. Muito provavelmente por causa de herança. É um mundo caído. É um mundo de conspirações, um mundo de perigos e um mundo de perseguição dos valores da palavra de Deus. Nós vivemos assim, pregadores que reformulam a palavra de Deus, pessoas que dizem que esse livro precisa ser alterado, precisa ser mudado, que não reconhecem o poder da palavra de Deus. E o profeta Daniel viveu numa Babilônia assim. E nós vivemos numa Babilônia também assim. Babilônia de heresias, Babilônia de orgias, Babilônia de pecado. Os homens amantes de si mesmos. Homens hedonistas, escravos do prazer, escravos da bebida, escravos das drogas.
trapos humanos para todos os lados que olhamos, e outros que se consideram superiores ao passarem por eles, sem nenhum traço de amor e misericórdia por aquele que está ali na calçada, sofrendo, chorando, angustiado. Daniel não só viveu numa Babilônia assim, como também venceu em todos os seus empreendimentos. Daniel poderia sucumbir àqueles valores, mas não sucumbiu. E hoje é muito triste nós vermos que a nossa Babilônia, dos tempos modernos, tem invadido as igrejas, tem invadido os lares. A dúvida a respeito da palavra de Deus, a dúvida a respeito dos valores eternos, os questionamentos dos nossos jovens, as igrejas sucumbindo aos valores deste mundo. E Deus olhando e dizendo a nós, igreja, volte para os valores lá da escola bíblica dominical, volte para os valores do tempo do evangelismo, volte para os valores onde a palavra de Deus era reverenciada e era aberta e lida com temor e tremor. E rejeite os valores de agora. Nós temos algumas lições decorrentes da vida de Daniel que nos ensinam como viver neste mundo decaído, como viver a nossa Babilônia, como que nós podemos viver nesse mundo que está na contramão dos caminhos de Deus. E a primeira coisa que nós aprendemos, nós vamos ler no capítulo 9 de Daniel, é dando primazia, colocando em primeiro lugar a palavra de Deus e o estudo bíblico. Vamos ler lá Daniel, capítulo 9, versículo 1, diz assim: no ano 1º de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Irmãos, isso daqui é muito importante. Por quê? Aqui mostra o caráter de Daniel. No 1º ano de Dario, ele pega e diz assim que ele entendeu pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias era de 70 anos de cativeiro. Nós vemos então um Daniel, que ele vivia na Babilônia, dando primazia à palavra de Deus. Ele entendeu pelos livros, ele estudou a palavra, ele estudou os escritos do profeta Jeremias. Os irmãos se lembram, né? Que Jeremias estava lá pregando em Jerusalém, Ezequiel estava na Babilônia, às margens do rio Quebar, Daniel estava no palácio, mas Daniel estava estudando os escritos de Jeremias e entendendo pela palavra de Deus o que estava acontecendo na sua época, o que estava acontecendo no seu tempo, o que estava acontecendo na sua história. E o que eu quero dizer é que este livro é atual. Este livro fala dos dias de hoje. Este livro é um manual para a educação dos teus filhos. Este livro é um manual para a orientação nessa vida. Este livro
é atual para você entender o sentido do universo. Esse livro é atual para você compreender a vontade do Espírito Santo. Esse livro aqui é atual para te dar significado. Este livro é atual para dizer qual é o caminho da felicidade. Este livro é atual para dizer como que você faz para ser salvo. Este livro é atual para você ter os parâmetros do enchimento do Espírito Santo, da plenitude do Espírito Santo. É um livro para ser amado, é um livro para ser lido, é um livro para ser obedecido, é um livro para ser respeitado. Com temor e tremor, abrimos e lemos na dependência do Espírito Santo para compreendermos a vontade de Deus. No entanto, vivemos numa época da relativização da palavra de Deus. Coincidentemente, hoje, a Marilda, quando viemos para cá, ela disse que viu uma postagem no Facebook, onde se dizia sobre a Bíblia, que ela foi tão traduzida e foi tão modificada, e se você quiser entender agora a reformulação da palavra de Deus, ou da Bíblia, que as pessoas hoje em dia nem sequer acreditam que seja esta a palavra de Deus inerrante, inspirada, E as pessoas dizendo, está mais do que na hora de reformar esse livro. Esses tempos um pastor batista na internet anunciando que se deveria fazer uma nova leitura, uma releitura das Escrituras, para que a gente pudesse incluir determinados grupos da sociedade, retirando da Bíblia a acusação de pecado sobre estes. Mas nós encontramos aqui o profeta Daniel, que vivendo na Babilônia, estudava a palavra, amava a palavra, entendia a palavra. Como é triste a gente não ter escola dominical, né, Bia? Hoje nós encontramos jovens, adolescentes e crianças analfabetos da palavra de Deus, incapacitados de uma leitura simples de um versículo e a compreensão desse versículo. Nós encontramos líderes que tiram do contexto um versículo para significar exatamente o contrário daquilo que a palavra quis dizer. Nós temos um manual hoje, aqui ninguém vai ter desculpa diante de Deus, principalmente no Brasil, Se a gente for procurar aqui, só aqui neste prédio, nós encontraremos no mínimo umas 20 Bíblias, que estão aí, nos armários, nas gavetas. Todos temos acesso à palavra de Deus. Todos temos essa oportunidade de ler, de estudar. O profeta Daniel, ele entendeu, compreensão espiritual, ele leu, ele teve uma postura em relação à palavra de Deus que o fez ficar em pé num mundo decaído. Segundo princípio, segunda lição para se viver no mundo decaído, é valorizando a importância, dando importância à vida de oração. Olha só o profeta Daniel, depois que leu, diz assim: e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, com súplica, com jejum, e saco e cinza. Ele estudou a palavra, ele entendeu a palavra, e logo em seguida ele
dirigiu o seu rosto ao Senhor, porque ele sabia que era lá de cima que viria a solução para aquele momento histórico. E ele buscou com oração, com súplica, com jejum, com saco, com cinza. Significa que havia uma intensidade muito grande no coração dele em buscar a Deus. E quantas vezes nós somos tíbios na oração, né? Nós somos tímidos na oração. A nossa conversa com Deus é quase uma conversa monótona e sem o entusiasmo da alma, e sem o mover do Espírito, e sem aquela emoção que quebranta o coração diante de Deus. O profeta estudou a palavra, se pôs de joelho e buscou com jejum, com saco, com cinza, com contrição, porque a palavra de Deus diz assim, que é um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. E olha como a gente está indo na contramão, né? Hoje em dia são raras as igrejas que têm escola dominical, hoje em dia são raras as igrejas que têm um culto de oração frequentado pela grande parte da igreja. E nós encontramos aqui um profeta que venceu na Babilônia, porque ele tinha vida de oração. A semana passada nós vimos que ele 3 vezes ao dia abria a janela na direção de Jerusalém, e ali ele clamava ao Senhor, ele orava ao Senhor, ele buscava o Senhor. E eu fico pensando quantos pais, quantas mães, que oram pelo menos 3 vezes por dia pelos seus filhos, com jejum, com contrição, com dor no coração, com intensidade, para que Deus livre, para que Deus salve. Porque é a pior coisa que tem. A gente não consegue entender isso, né? Lembra que eu falei da malignidade do pecado? Se o teu filho não entender a malignidade do pecado, e quão terrivelmente ele precisa da misericórdia de Deus e do perdão e da graça, ele poderá passar toda a eternidade num lugar que Deus construiu para o diabo e seus anjos. Sabe por quê? O diabo não tem redenção. O diabo caiu, seus anjos caíram, e Deus, para reorganizar o universo, ele criou um lugar chamado inferno. E aquele lugar chamado inferno é o lugar que vai ficar a imperfeição de toda a criação. São os seres que resolveram viver sem Deus, e ali ficarão aprisionados pelos séculos dos séculos, recebendo o resultado do seu próprio pecado, enquanto o resto do universo estará existindo em perfeição, conforme o propósito inicial de Deus. Quando Deus lança alguém no inferno, não é porque Ele deseja fazer isso, não é porque Ele ama fazer isso, mas é porque o universo só pode funcionar na perfeição de Deus. E aquilo que é imperfeito vai ter que ser descartado. Não significa que vai desaparecer, porque o homem e os anjos são seres eternos, mas ficarão isolados e separados de Deus por toda a eternidade. E você que não ora pelo seu filho, e você que não clama pelo seu filho, e você que não busca a Deus por causa da vida do seu filho, e você que não incentiva seu filho a ler a palavra de Deus, e você que não incentiva o seu filho a buscar a Deus, a ter um encontro pessoal com Deus, na verdade você está sendo conivente com os passos largos que os seus filhos estão dando em direção àquele lugar de imperfeição eterna, chamado inferno, preparado para o diabo e seus anjos, e para lá irão todos aqueles que rejeitaram a graça de Jesus. É um lugar
que precisa existir para que o resto do universo atinja o patamar ético, moral, ideal, perfeito do Criador e sustentador de todo o universo. Vai ser um apêndice. Ali está o lixo da existência. Ali ficará eternamente o lixo da história. Sabe quando a Bia limpa a casa? Tem um lugar onde você põe o lixo? Onde que você põe o lixo? Aonde? Na lixeira, né? Mas por que não põe dentro do fogão, que é um lugar legal, assim? Não, pega o lixo. Por que tem que separar o lixo e colocar no lugar isolado? Para que o resto da casa fique cheiroso, limpinho, né? Agradável. O inferno é o lixo de Deus. E todos aqueles que rejeitam a graça de Deus irão para o lixo eterno. Preparado para o diabo e seus anjos. Eu não digo isso com alegria. É duro para mim falar isso. Saber que alguém que amamos pode ser lançado no lago de fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Basta não receber Jesus, rejeitar Jesus. Jesus é aquele que livra da morte e do inferno. Jesus é aquele que tem a chave nas mãos e que pode salvar quem se aproxima dele. E olha, existe uma boa notícia, porque a Bíblia diz que Jesus mesmo disse que aquele que vier até mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Nós precisamos mostrar o caminho. E por isso é meio incompreensível. Quem leu a Bíblia, a palavra, e daí vai orar tibiamente, timidamente, pelos filhos. Se você está vendo uma pessoa caminhando a largos passos para o inferno, como é que você vai orar por ele? Você vai orar com jejum, com saco, com cinza, com súplica. Daniel venceu naquele lugar decaído, porque ele tinha vida de oração. Diz assim: e orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: ah, Senhor Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele orou ao Senhor. O culto que mais deveria ter gente era o culto de oração. Quando a gente entende que uma oração pode modificar o destino eterno de alguém. Terceira lição que nós aprendemos com Daniel é compreendendo o que é viver em sociedade, compreendendo a personalidade corporativa. Quando Daniel começa a orar, é muito estranho, né? Porque ele diz assim: pecamos, cometemos iniquidades. Isto é, ele está orando. Só que quando ele reconhece o pecado, ele diz: olha, nós pecamos. Não fui eu apenas, mas eu pequei. Mas também o meu povo pecou. E por isso estou diante do Senhor, porque procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. A responsabilidade é individual.
Porém, quando você vive em sociedade, o pecado da sociedade à sua volta te atinge. Por isso que quando você sai na rua, você pode ser assaltado. Quando você sai na rua, você pode ser assassinado. Quando você sai na rua, você tropeça em drogados, em viciados. Você vê o pecado e a destruição que o pecado causa na sociedade. E a sociedade é contaminada pelo pecado. E isso traz maldição sobre a sociedade na qual você vive. Por isso que o povo de Deus tem que entender que vive numa sociedade e é responsável por essa sociedade. Por isso você é responsável por orar pelos governantes, orar pelos vizinhos, orar pelo bairro, orar pela cidade, orar pela nação. Porque conforme o rumo da nação, as consequências virão. Daniel lhe diz, olha, nós pecamos, a nação pecou, o povo pecou, e por isso nós viemos parar aqui na Babilônia. Somos pecadores. E quando veio o mal, veio sobre todos. Porque individualmente, você está salvo. Mas quando você vive numa sociedade perversa, você é responsável por orar e transformar essa sociedade. Sabe, nós vivemos hoje um perigo iminente. Eu fico abismado de ver crente que não enxerga. Nós vivemos um perigo iminente. Nós vivemos hoje num Brasil que pode ter aprovado a qualquer momento como lei até o 7º mês. Atualmente, em caso de crianças que nascem sem o cérebro, né? Situações assim. Agora está tramitando. De bebês na barriga das mães, como era feito lá entre os povos pagãos, adorando a Moloque. E os irmãos acham que o peso desse pecado na sociedade não vai nos atingir, nós que somos contrários, para mudar o conceito de família, porque o conceito de família é uma família constituída de um pai, da mãe e dos filhos, não é isso? Então, está lá. E sabe o que eles querem aprovar? Que família é constituída por quaisquer indivíduos, independente do gênero, do sexo, que queiram viver juntos. E, independente do grau de parentesco, podem ser do mesmo sangue. Sabe o que significa isso? Significa que, sendo aprovado isso, e o povo de Deus deve orar e abrir a boca e dizer não, né? Eles querem modificar isso. Existem leis que estão sendo pensadas em relação aonde o pedófilo não será mais preso, mas será levado a uma instituição porque ele tem um distúrbio apenas. O ensino sendo relativizado dentro da nossa sociedade. Vivemos numa época em que o brasileiro está invadindo as esferas e querendo calar pastores, calar padres, fechar igrejas. E o povo de Deus achando, não, o importante é que o indivíduo está salvo, né? Eu estou salvo. Só que uma sociedade debaixo da égide do pensamento satânico, essa sociedade sofrerá e o povo de Deus será perseguido. Na antiga União Soviética, quando se estabeleceram aqueles princípios, a igreja foi a primeira a ser perseguida e teve que se reunir nas catacumbas, nos cemitérios, a igreja clandestina, a igreja chamada igreja subterrânea. Aquele povo que se reunia era um povo
salvo, mas a sociedade estava em pecado. E aquele povo tinha que dobrar os joelhos, à semelhança de Daniel, e dizer: Senhor, pecamos, nós pecamos. Por quê? Porque nós, povo de Deus, permitimos que chegasse a esse ponto, a esse estágio. Porque a personalidade é corporativa, a tua salvação é individual. Mas é fácil nós vermos isso. Pense dentro de casa, pense num filho drogado. Você é salvo, teu filho é drogado. Você é salvo, seu filho está envolvido com criminalidade. Quem que vai sofrer? O seu filho e a casa toda sofrem. Todos ficam enfermos. Por isso, Daniel, quando orava, ele dizia: Senhor, nós pecamos. E quando você cala a sua boca diante de tudo que está acontecendo, eu vejo crentes que estão inclinados a defender ladrões, bandidos, incrédulos. Os irmãos sabiam que uma das maiores batalhas que existe, eu falei no começo do culto, né? Que Deus criou tudo perfeito, e Deus é o parâmetro de tudo. Por isso que nós acreditamos numa coisa chamada ética, que está sobre toda a humanidade. Hoje em dia, na universidade, eu até tive uma discussão com um professor por causa disso, porque ele disse: não existe uma ética universal. Na verdade, ele queria dizer que não existe um parâmetro, porque não existe um Deus que dá parâmetro a tudo. Daí ele diz que a ética é situacional. Ele equiparou a ética à moral e disse que cada região tem a sua própria moral e a sua própria ética. E daí eu falei assim: então os índios que têm filhos gêmeos e que matam os gêmeos porque eles acreditam que um é do bem e o outro é do mal, e como eles não sabem qual é do bem e qual é do mal, eles eliminam, enterram vivo com as mães chorando, eles estão corretos? E ele disse: sim, é a ética deles, que não é a ética do nosso Deus. Deus colocou um parâmetro no universo, da valorização da vida, da valorização do homem, de princípios que são inegociáveis, que estão incrustados na alma do homem, e que precisam ser vivenciados. E o povo de Deus tem que falar, e o povo de Deus tem que pregar, e o povo de Deus tem que orar, e o povo de Deus tem que clamar, e o povo de Deus tem que interceder pelos filhos, interceder pela família, interceder pelo bairro, pela cidade, pela nação, pelo mundo, para implantar os valores do reino de Deus dentro da sociedade. Por isso Daniel orava: Senhor, ele em jejum, em clamor, dizia: pecamos, Senhor, pecamos, nós pecamos. Quarta lição que aprendemos com Daniel para vivermos no mundo caído é aprendendo a ouvir os verdadeiros pregadores da palavra de Deus. Daniel fez isso também, ó. Ele, quando confessa o pecado, ele diz assim: e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. Não demos ouvidos. Eu fico abismado, irmãos. Como é fácil dar ouvido a falso profeta. É o cara falar uma besteira, é o cara falar uma asneira, é o cara usar a Bíblia da forma que ele bem entende. E são os coaches, né? São aqueles que usam o púlpito para contar piadinha. Daí todo mundo chega em casa: o culto foi tão bom hoje, quase morri de rir, está até doendo a barriga de tanto rir.
profeta Daniel, ele confessa o pecado. O povo tinha chegado àquela situação de ir para a Babilônia, exilados, porque não davam ouvidos aos homens de Deus. Quando os profetas pregavam, anunciavam a palavra de Deus, porque o homem de Deus é aquele que chega e diz: assim diz o Senhor, e aquela palavra que ele diz não cairá, porque é fundamentada naquilo que Deus disse, e não naquilo que o povo quer ouvir. Daniel, ele viveu naquele mundo caído, e venceu, porque ele ouvia os profetas. Ali no começo do texto a gente vê que ele estava estudando o que mesmo? Profeta Jeremias. Sabe, o profeta Jeremias é aquele profeta que pregou a vida inteira e ninguém nunca ouviu, nunca quis ouvi-lo. O profeta Jeremias é aquele que foi jogado lá dentro do poço, lembra? Dentro da cisterna. O profeta Jeremias era aquele que dizia: olha, assim diz o Senhor. E o povo queria calar o profeta. E era esse que Daniel estava estudando. Era esse que trouxe a Daniel aquilo que era a fotografia da sua época, para que ele compreendesse os tempos de Deus. Precisamos ouvir verdadeiros pregadores. Eu creio que nós vivemos uma época que Deus está dizendo assim: a gente precisa de um Whitefield, a gente precisa de um Billy Graham, a gente precisa de um Finney, nós precisamos de um Moody, nós precisamos de um Wesley. Porque vivemos numa época que os pregadores são verdadeiras piadas. Mas pasmem, milhões de seguidores na internet. Me lembra muito aquela história do flautista. Conhecem a história do flautista? Né? Ele vai tocando a flautinha e o que vem atrás dele? É um muito rato, muito rato. São esses pregadores flautistas. E aqueles ratos indo para a condenação eterna, para o lixo. Preparado para o diabo e seus anjos. Quinta lição que aprendemos com Daniel, para viver no mundo decaído, identificando o verdadeiro papel de cada um na conjuntura deste mundo. Ele sabe o papel de cada um. Ele diz assim quando ele ora, ele diz: a ti, Senhor, pertence a justiça. Qual que é o papel de Deus? A ti pertence a justiça. O papel de Deus é não contrariar a sua própria natureza. Deus é justo. Mas a nós, qual que é o nosso papel? A confusão de rosto. Os irmãos já sabem o que significa confusão de rosto, né? Tem algumas traduções bem legais que expressam melhor isso. Sabe o que é confusão de rosto? É corar de vergonha. A ti, Senhor, pertence a justiça, a nós o corar de vergonha. Alguém aqui já ficou vermelho? A Rebeca estava dando uma entrevista esses dias lá numa TV e estava vermelha, né? Daí depois a entrevistadora disse assim: não, agora você já superou esse momento, né? E já vai vencer. Ficar vermelho significa o quê? Ficar com vergonha. E nós devemos nos envergonhar. Nos envergonhar do quê? Não só daquilo que fizemos de errado, porque o pecado avilta a santidade de Deus, mas nós devemos corar de vergonha por aquilo que não fazemos. Às vezes nós pecamos mais pelo que não fazemos. Paulo disse assim, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado.
E olha, pecado é aquela coisa grave que nós falamos agora há pouco. É muito triste a gente ver como o pecado tem sido tratado pela igreja hoje em dia, né? Como se fosse algo sem muito significado. Mas se não fosse Jesus ter pago o preço dos nossos pecados, todo esse universo estaria comprometido, a não ser que Deus nos jogasse no lixo da história, para onde vão aqueles que não se arrependem dos seus pecados. O profeta Daniel ele diz assim, olha, ao Senhor pertence a justiça e nós o corar de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras, por onde os tens lançado por causa das suas rebeliões. Ó Senhor, a nós pertence corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Quando você reconhece que cometeu um pecado e confessa diante de Deus, você fica vermelho diante de Deus. Você fica naquele ponto de você não conseguir nem se olhar no espelho, porque você desagradou a Deus. É assim que Daniel vivia naquela Babilônia. Nós vivemos a nossa própria Babilônia, né? Nós vivemos num mundo caído. Nós somos o diferencial neste mundo. A igreja do Senhor Jesus na terra, a igreja do Senhor. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de batista, de presbiteriano, de assembleiano. Falando daquele que foi convertido. Você quer saber se uma pessoa está perdida? É fácil dizer. Você pergunta de saber, né? Você pergunta para ela assim, você é salvo? Ela diz, eu vou na igreja tal. Está perdido. Ele nem sabe o que é ser salvo. Você é salvo? Eu sou batista. Está perdido. Você é salvo? Eu sou presbiteriano. Está perdido. Porque salvação não é isso. Salvação é ser lavado, remido, transformado, ungido pelo poder de Deus, pela graça de Deus, ter os pecados perdoados, ser transformado em nova criatura. Quando você pergunta para alguém, você é salvo, essa pessoa, quando ela olha para você, os olhos brilham, e ela diz assim, com um sorriso, Jesus, Ele me salvou, Ele me libertou, Ele me transformou, sou nova criatura, eu estou cheio do Espírito Santo. Daí você olha assim e diz, é salvo. É salvo. Jesus quer pessoas salvas, libertas, transformadas pelo poder de Deus. Daniel ele encerra dizendo, agora, pois, Deus nosso, ouve a oração do teu servo, as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Essa é a nossa oração. Que o rosto do Senhor resplandeça sobre a igreja, sobre a família, sobre os nossos filhos. E que nós possamos olhar para os perdidos com compaixão, com amor, fazendo com que o nosso coração se arrebente diante de Deus, clamando por aquele que precisa ter um encontro com o Senhor e aprenda a viver nesse mundo caído, mas não para esse mundo, mas para o mundo que está para vir. Agora há pouco nós cantamos assim, já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Eu estava ali pensando, eu fecho os olhos e fico vendo o Senhor voltar, né? Jesus vindo com poder e glória. É algo tremendo. Nós não podemos viver
numa época em que a igreja já não acredita que Jesus vai vir. Uma época que a igreja não acredita mais no poder do Espírito Santo. Uma época em que a igreja não acredita mais na inspiração das Escrituras. Mas nós precisamos viver a convicção de que a palavra de Deus é viva e poderosa, de que o Espírito Santo é o que nos envolve, que o sangue de Jesus nos lavou e que nós estamos caminhando para a glória do Senhor. Não é uma religião, é vida. Vida com Deus. Vamos orar. Senhor, pecamos quando deixamos, ó Deus, de fazer aquilo que o Senhor quer. Vivemos uma nação, ó Deus, que pode ser a nação missionária colocada neste mundo para ser luz. Mas o teu povo precisa, Senhor, se humilhar diante de Ti. Pedimos pela nossa nação, pedimos pela nossa igreja, pedimos por todos aqui individualmente, pelos lares, pelos filhos, ó Deus. Pedimos que o Senhor faça uma grande obra no nosso meio e que o Teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus. Amém.